Olá, bom dia galera. Eu vou gravar um trecho de um vídeo, gravando aqui a minha tela, só para poder compartilhar mais ou menos um pedacinho da minha rotina de home office lá no Pedroso, na educação, né? Bom, esse é o programinha que eu demorei 2 dias para aprender a usar basicamente, né? Aqui vocês estão vendo aqui embaixo que eu já abri os programas que eu estou usando, né? Eu uso tudo isso aqui ao mesmo tempo. A gente vai usando, vai fechando para não ocupar a memória do computador na hora que ele começa a ficar lento, tal. Bem, vou mostrar uma parte dos meus feedbacks, as minhas verificações de atividades e os feedbacks, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Zap no computador e vamos supor, eu vou procurar aqui um aluno que mandou alguma atividade para mim. É que a maioria eu já terminei ontem, né? Aqui tem a Karina do segundo B e o Jesse do segundo A, né? São mensagens novas, né? Fotos que eles mandam o print das atividades para mim. Então vou abrir aqui. Então aqui a Karina mandou os prints da atividade, tá? Então aí eu clico, abre a atividade, eu vejo do que se trata, dou um zoom aqui. Tá lá, situação de aprendizagem, reforma e contra-reforma. Aí ela escreveu algumas coisinhas aqui, copiou o roteiro que eu passei, né? Pesquisar significado de palavra. Aí depois tem mais atividades aqui. Ela pesquisou, foi fazendo lá as atividades, tá? Eu vou passar rápido aqui para vocês, mas depois eu vou marcar essa mensagem como não lida para poder verificar tudo. Tá? Aqui nesse caso aqui, eu estou percebendo que não foi atividade minha, foi a aula do centro de mídias, que ela fez um resumo, eu peço para eles mandar para eu registrar a presença deles. Não é obrigatório. Se o aluno participar durante a aula, eu ponho presença. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui o momento da aula, foi pegar aqui do terceiro. Deixa eu ver se eu acho, terceiro B, terceiro A, deve estar lá para cima. Terceiro, história terceiro. Tá? Vai aparecer aqui no finalzinho, vou colocar lá no começo da aula de ontem, para vocês acompanharem aqui. Tá carregando, põe lenha na fogueira, aqui os alunos mandando print. Deixa eu colocar lá no começo. Vou tentar fazer com que esse vídeo não fique muito longo. Bom, tá bom aqui. Ele vai carregar mais... Não, tem... Vamos colocar do comecinho, vai. É que ele demora para carregar, sabe? Tararam, tararam, estamos chegando. Estamos chegando. Acho que chegamos aqui. A molecada falando presente, né? Vou pegar essa figurinha pra mim. Ah, não é figurinha, é aqueles emotes lá, né? Bom, aí começou a aula ontem, né? Vamos pôr aqui do terceiro, teve primeiro, segundo e terceiro. Então, tá aqui onde começa aqui a chamada, em 16, 17. Esse horário aqui. Aí, ó. Começou aqui, né? 7h15. A Giovana já falou presente, aí eu digitei tão ligeiros, hein? Então aí eles vão respondendo presente, né? Aí eu já peço para eles ter muita atenção. Eles vão mandando os prints para quem não pode acompanhar ou para provar para mim que estão acompanhando. Avisei eles que até sexta-feira a gente vai fazer mais atividades, tá? Mais prints. Eles vão colocando os prints aqui. Aí eu já dou uma puxadinha de orelha aqui. Vocês assistiram ao vídeo que eu fiz sobre a montanha-russa?
poucos alunos deram retorno. Se eu não me engano, foram uns 3, 4, né? Eu pedi para mandar o que achava do vídeo que eu fiz a respeito da situação de aprendizagem, da introdução. 3 ou 4 alunos responderam, por aí. Depois eu vou checar de novo, né? Aí a gente combina, né? Deles mandarem em privado para mim. Aí eu mandei aqui uma fotinha para ilustrar a aula que eles estavam tendo, né? Porque eles não mostram no centro de mídias, eles ficam falando, a molecada não entende nada. Aí, ó, o que seria? Nem eles sabem, né? Devia ter posto legenda também, mas depois ali embaixo eu explico. Aí, com o passar do tempo, né, eles começam já a entrar em desespero, né? Aí eu, calma, prestem atenção que depois a gente aprende, se fizerem o que peço, é claro. Né? Aí vem algumas perguntas, né? Eu respondo, eles falam obrigado, etc. Né? Aqui a resposta. Tá? Então, conforme eles vão interagindo, eu ponho presença. Falou ok lá, falou presente no começo, e se o aluno for embora assistir novela, aí não dá para controlar. Eu vou pôr presença, aí é da cabeça deles, né? Não dá pra gente ficar que nem louco, bitolado, para fazer o aluno prestar atenção. Bem, só para vocês saberem, vamos voltar no objetivo. Aliás, tudo isso é objetivo, né? Eu fico assim, vai para lá, vai um pouco para cá, vai ali, é difícil, sabe? Mas a gente já tá até acostumando já. Eu tava vendo de quem mesmo? Ah, da Karina. Tá aqui, ó, quase que eu me perco. Então, depois que eu vi as atividades, eu sei que essa é a atividade minha, essa é da aula, que eu já pus presença para ela, eu não vou mexer nisso. Esse daqui é da minha atividade, que eu já percebo, né, tô acostumado. Eu repito, eu não estou lendo agora porque eu estou mostrando para vocês, mas eu leio e dou um feedback, ou individual, ou não. Eu dou feedback individual, normalmente eu dou parabéns, se tiver alguma coisa muito assim errada, aí eu explico. Geralmente peço para fazer de novo, geralmente porque ficar pedindo para fazer de novo tudo que errou não funciona. Aí lá no fim eu faço aqueles vídeos de feedback geral, tá? Então, ó, essa parte que é da aula, eu não vou fazer nada, que eu já fiz, eu já dei presença para Karina, eu lembro. Como que eu fiz isso? Eu abro lá minha planilha, vou lá no Karina é do terceiro, deixa eu ver que terceiro que é esse. Que terceiro? É segundo. Segundo, eu não conheço os alunos do segundo, nem os novos. Karina do segundo B, aí eu vou lá na minha planilha, vou aqui na aba do segundo B e procuro a Karina. Tá em ordem alfabética, tal, aqui ó, Karina, tá? No dia das aulas do centro de mídias, o tema e a data. Aí, se ela acompanhou a aula, eu ponho concluído, senão eu deixo em branco, eu não uso as outras opções, em andamento e não iniciada. Às vezes eu uso o em andamento quando o aluno me manda metade da atividade. Né? Às vezes o aluno manda metade, fala, professor, só deu para fazer isso até hoje, eu entrego o resto depois. Aí eu ponho em andamento. Mas aqui a Karina, ela assistiu a aula, então isso aqui funciona como presente. Essa coluna aqui é a atividade que eu passei para elas. Ó, ela não tinha entregue, eu não tinha registrado também. Agora eu vi que ela entregou, já posso até pôr concluído aqui. Concluída, vou lá e salvo. Né? Porque vira e mexe o computador trava. Tudo que eu faço eu salvo, porque você não trava, nossa, você se perde. Aí você fala que o aluno não fez a atividade, ele fala, não, professor, eu fiz. Mas aí você não salvou, você perdeu essa informação, nossa, é uma confusão. Bem, fiz isso, não terminou ainda. Volto lá na Karina. Aí tá aqui a atividade, não tá? Então vou fazer download. Baixar. E essa é a prova que ela fez a atividade. Ó, o computador já está ficando lento. Ó, já está aqui na pasta do segundo B, mas eu vou abrir aqui o começo para vocês verem. Né? Essa é a pastinha básica. Tá? Tem tudo aqui sobre o ensino. Ela chama Ensino à Distância da Secretaria do Estado de São Paulo. É a pastinha que eu coloquei o nome para me organizar. Tem aqui algumas pastas, as que eu mais uso. Aqui os horários. Né? Tem outros formatos também que não está mostrando aqui, porque está mostrando o JPG, né? Figura. Mas tem PDF, ó, se eu colocar... Ah, não dá para pôr todos.
Mas se eu tem PDF, tem doc, tem não sei o que, tem de tudo. Bom, voltando, né? Eu peguei a atividade da menina lá, vou lá no segundo B. Lá no segundo B, estou abrindo aqui as pastas e a atividade é essa. Atividade 3. Tá? Todos os alunos que me mandaram, eu gravo aqui. Então, por padrão, eu apago essa parte e escrevo o nome do aluno. Né? Já sei que é segundo B, ó. Tá aqui, ó. Segundo B, tal. Karina, eu deixo a data. Como é mais de um arquivo, eu tenho o meu jeitinho aqui de fazer, de organizar para deixar em ordem, tá? Karina 1, então salvei. Tá? Tá salvo. Lembrando que esse é da aula do Centro de Mídias, esse também, e esse não, esse é atividade. Então, esse é a parte 2 da atividade. Porque os alunos, eles não mandam na ordem também. Eles fazem muito isso, né? Manda tudo espalhado, você tem que se organizar. Aí eu vou baixar também. Ó, baixar. Vou lá na Karina, eu clico no nome dela, que já tem um. Cadê aqui? Aqui. Era o número 1, agora é o número 2, é a segunda parte da atividade, tá? Certo? Aí eu vou salvar. Tá salvo. Aí eu vou pro próximo. Deixa eu ver se esse aqui não é da atividade, é da aula, do Centro de Mídias. Tá? Então eu não vou baixar. Esses daí eu não baixo. Aí eu fecho, né? Então eu vou repetir. O que eu faço? Eu faço uma leitura aqui do que ela mandou para mim. Aí eu já dou o feedback aqui. Então vou colocar aqui. Ok, Karina. Importante chamar o aluno pelo nome, né? As pessoas não são números, não são tudo igual. Então, eles se sentem importantes quando você escreve ok, vírgula, o nome do aluno. Então, isso é importante. Ok, Karina. Eu não vou falar para ela se está certo ou se está errado, que eu ainda não vi. Senão o vídeo vai ficar gigantesco aqui. Vou colocar sempre a realidade. Depois eu mando o feedback, que eles já sabem o que é isso. Né? Se não souber, eu ponho aqui, ó, grosso modo, né, correção. Tá? Vou lá e mando. Lembrando que eu já salvei, tá lá na planilha, que ela tá entregue. Só que como eu vou voltar aqui, para eu não me perder, eu vou clicar aqui no nomezinho dela, com o segundo botão do mouse, no zap do WhatsApp, né, o zap do computador, e vou colocar aqui, ó, marcar como não lida. Senão eu esqueço de dar o feedback para a menina. Tá? Ó, ela já tá digitando, ó, bom dia. Tá vendo? Tá bom. Eles querem atenção. Né? Então aí você vai lá, ó, o que custa dar um joinha? Né? Quer dizer, tá mantendo contato com eles. Eu tenho aqui outros, ó, número, que eu tô atrás de aluno de tutoria, um monte de coisa. Tem um monte de aluno ainda que tá entrando agora nos esquemas de ensino à distância e eu tô adicionando no meu zap, né? Então eu não tenho ainda. Mas normalmente eu organizo assim, ó. Por exemplo, Gabriel Trovo, primeiro B, sétimo A, né? E assim por diante, tá? Feito isso, quando eu termino, eu venho aqui na minha planilha, que eu faço uma planilha para ficar, para controlar aqui o tempo que eu tenho, né? Que nem o de ontem tá aqui, o que eu fiz. Deu, como sempre, mais de 9 horas, né? Porque você fala, não fica 9 horas, você levanta para fazer não sei o que, para fazer não sei o que lá, mas o que você faz em casa, você tá sempre com a cabeça ligada no home office. Você não desliga. Então, na verdade, você tá trabalhando o tempo todo em casa, né? Dificilmente você tem que ter muita disciplina para você não ficar o dia inteiro no computador e perder a tua vida, né? Isso daí todo mundo deve estar passando por isso. Bem, aí eu marco aqui, né, nessa planilha. O que mais que eu tenho aberto aqui? Aqui é o que eu estou fazendo aqui o levantamento dos meus tutorandos para entrar em contato com eles. Então tem alguns alunos que eu marquei de vermelho aqui que eles não estão, eu não tenho número de celular, eles não estão nos grupos, eu estou investigando, né? Estou indo atrás, né? Aí você vai atrás, ainda bem que são só 3, né? Eu já resolvi 2 rapidinho,
O resto que está em vermelho aqui está mais difícil de resolver. Aí tem que entrar em contato com a Vanessa, tem que entrar em contato com os professores, com os amigos, né? Isso daí você vai demora o quê? No mínimo meia hora por aluno, né? Então, o que eu faria? Eu tenho que vir aqui na minha planilha, né? Se eu fiquei atrás disso por muito tempo, eu vou lá e aí depois eu registro aqui, né? Para eu organizar o meu cronograma daquilo que eu fiz. Tá certo que cronograma é futuro, mas não tem como você se programar, exceto para as aulas do ATPC, né? Para as aulas aqui, ó, do Centro de Mídias, né? Aquilo que é certo, você consegue se organizar. Aquilo que não é, fica difícil. Aí, eu tenho aqui também na minha pasta, o meu horário, né? Eu vou marcando aqui. Nas minhas pastas aqui, eu também tenho os roteiros, né? Então eu vou fazendo os roteiros, eles estão aqui, por exemplo, do segundo, primeiro, segundo. Terceiro nem comecei, aliás, não comecei nenhum roteiro. Vou tentar começar a fazer hoje os roteiros, né? Até bom que eles deram aula na segunda-feira, porque assim, se eu puder aproveitar a aula do Centro de Mídias, beleza, eu aproveito. Caso contrário, eu faço o meu próprio roteiro, porque em muitos casos o Centro de Mídias está muito atrasado. Eles já viram isso nas aulas presenciais, já viram de novo comigo aqui nesse ensino à distância e eles estão ficando nisso, estão enrolando, né? Estão enrolando, tão devagar, não estão gerindo o tempo corretamente. Não são em todos, mas uma ou outra aula sempre dá para você aproveitar. Então aí, de posse do que passou no Centro de Mídias, eu oriento eles através do roteiro, tá? Aí, quando eu faço o roteiro, vou abrir esse aqui, por exemplo, da semana passada. Vamos esperar aqui o Word abrir, né? Que esse monte de programa ele fica 3 vezes mais lento. Né? Aí que eu faço, né? Eu faço o roteiro bonitinho, né? Porque tem que enviar aquelas coisas tal, né? Aí, para fazer, eu crio as estratégias. Ou seja, o que são as aulas. Tá vendo? Vem até aqui. De acordo com o número de aulas. Então aqui, por exemplo, né, eu já até escrevo aqui, olá estudantes, para darmos continuidade, tererê. Eu pego isso daqui, eu passo para outro documento, dou uma formatada para copiar e colar no Zap, faço um roteiro aqui para eles, né, passo a passo, e vou fazendo. Aí eu posto lá no Zap, depois que eu achei o que deveria ser postado, né, não dá para você copiar e colar tudo que está aqui e pôr lá, que às vezes eles não vão entender. Então vamos lá no segundo, por exemplo. Ó, segundo A não, tem que achar aqui história. Pera aí. Deixa eu pôr aqui história. História do segundo B. Quer ver? É que teve aula ontem. Então tá cheio de participação aqui, né? Então ele vai carregar. Porque essa atividade foi passada semana passada, tal. Né? Vira e mexe, algum aluno pergunta que atividade que é, e você tem que chegar lá, encaminhar a mensagem, você tem que dar atenção pro aluno. Você não pode chegar a escrever, se vira. Dá vontade mesmo, né? Porque a gente às vezes quer, naquele sentimento de autopreservação, falar assim, você se vira com o teu que eu me viro com o meu. Mas eu não consigo ainda fazer isso. Quem sabe um dia. Seja como for, tá aqui, ó. Né? Passei aqui, foi na sexta-feira para eles. Situação de aprendizagem 2, reforma e contra-reforma, para dar continuidade. Está vendo? Tudo isso aqui eu formatei no documento à parte para colar aqui. Tá? Então o pessoal está entregando, eles têm... Coloquei aqui entrega hoje, sexta-feira. Porque eu coloquei, olha que hora que era. Tem a hora aqui? Aqui não, esse 19h15 é de ontem. De ontem não, de quinta-feira. Estou aqui na sexta. Cadê o horário que eu mandei isso? Tá lá embaixo, será? Aqui, ó, 9 horas da manhã. Então, aí você fala, pô, vai passar atividade na sexta-feira? Mas é de acordo com os horários, né? A gente
Eu não podia mandar antes, senão não ia dar certo. Eles tinham coisa para fazer da outra semana. Então, eles tinham que entregar na sexta-feira. É uma atividade do caderno do aluno, que pode ser feito em 1 hora. Né? Então, ele não faz porque o aluno resolveu não fazer. Tá? Claro que se tem dúvidas, né? Então 5h40, ó, eu mandei aqui, galera, vou tentar fazer um resumo das perguntas para ajudar vocês. Aí eu fiz, né? Porque eles estavam mandando dúvida, alguns perguntam, né? Ah, eu não entendi. Não fala o quê? Não leu 2 vezes, né? Aquele jeito que vocês já sabem, né? Aquilo que é dentro da sala de aula, a dinâmica tem coisa que é igualzinho aqui no ensino à distância. Aí vai passando, espero que ajude. Aí eu já mudei, ó. Em vez de entregar na sexta, espero que ajude até segunda-feira para entregar, ok? Então tem um final de semana para fazer, pelo amor de Deus também. Né? O aluno tem que ter responsabilidade, tem que criar juízo, né? Tá? Então, perfeitamente possível fazer isso. Né? Se vocês pararem para ver, ó, vamos ver quantos alunos fizeram. A gente vem aqui no segundo A, ó, e começa. Essa é a atividade, ó. Aquela que eu mostrei para vocês no que eu mandei pro Zap. Hoje é terça-feira, era para entregar até ontem. Claro que eu aceito depois, tal, né? Mas se eu ficar falando, é para entregar até o Natal, eles vão entregar no Natal. Então você tem que dar um prazo curto, né, inicialmente. Então, ó, no segundo A, tá aqui, ó, tá vendo aqui? Segundo A. Segundo A. Quem entregou? A Leandra, o Paulo e o Wellington. Olha quanto aluno me entregou, né? 3. 1, 2, 3 do segundo A. Vamos ver o segundo B. Tá? Já mudei aqui pro segundo B. Aqui a aba, ó. Tá? Segundo B. Né? Essa é aquela atividade que eu mostrei. Quem fez? O Arthur, a Beatriz, a Bianca, a Jesse, a Júlia, Karina, né? Que foi o nosso exemplo aí. Kathleen, a Laura. Nossa, aliás, a Laura tá detonando, né? E a Thaísa. Bom, a média é essa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A média é de 10 alunos por sala que entregam as atividades. Né? Tem aluno que entrega tudo, tem aluno que entrega uma coisa só, daquelas 2 ou 3 que você manda. Normalmente é uma por semana, né? Mas umas 3 até hoje, né? Talvez 4, depende da dinâmica, né? O 8º ano, como são 4 aulas, tem muito mais atividades, né? Tá? Então, eu tenho que, se eu não registrar tudo isso, eu me perco, tá? Então, voltando aqui no Zap, tá? Eles respondem, tal, né? Fiz aqui um levantamento de quem fez e de quem não fez as atividades, né? Tá aqui aqui, ó, participação dos estudantes. Fiz um por sala. Aqui demorou bastante, mas você precisa, de alguma forma, entrar em contato com o grupo, né, que você tá lá dando aula e fala, olha, fulano não me entregou, ciclano, né, de certa forma mostra que o professor tá antenado, que tá acompanhando todo mundo, né? Então eu fiz aqui, mandei para eles, alguns já me responderam falando, ô professor, mas eu mandei tal, 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 aí você tem que ir lá na planilha, né, é caçar sarna para se coçar. Porque você vai lá na planilha, você pega o nome do menino ou da menina, vê as atividades que ele fez, para ver se você não errou ou se ele está viajando, né? Porque eles reclamam de tudo. O que é bom, né? Tem que reclamar, né? Desde que com critério, urbanidade, dentro das normas democráticas, enfim, aqueles papos de historiador, né? Bem, então, por exemplo, aqui a Alice. A Alice. Eu coloquei o período aqui, né? Ó, 27/5 a 14/5, que é uma quinta-feira esse 14/5 aqui. Né? Então, de sexta-feira em diante, que inclusive é aquela atividade que eu mostrei para vocês de exemplo do segundo, nem contou aqui. Então, quantas aulas foram exibidas nesse período pelo Centro de Mídias? 3. A Alice participou de 2. Escreveu presente, ou mandou print, ou fez pergunta, esse tipo de... Aquilo que eu combinei já com eles, muito antes disso tudo, né? Mandei uns combinados, né? Combinado nada, orientação, né? Porque eu não pedi opinião deles, mas
eu chamei lá de orientações mesmo, né? Nem combinado. Bom, então ela sabe, fala, o professor tá esperto, né? Olha, 3A foi aquela aula que o meu cachorro começou a latir, eu fui lá ver e tal. Né? Eles associam, né? Eles sabem que não participou. Pelo menos os que estão antenados. Porque quem não tá, né, gente, não dá pra fazer muita coisa. Aí eu propus 2 atividades, ela entregou uma. Então eu mandei essa planilha, então ela sabe que eu tô acompanhando. Tá? E assim por diante. Então, ó, nesse segundo, ó, o Caio não fez nada, só para dar um exemplo, tá, gente? O Diego, acho que o Diego até saiu, né, se eu não me engano, enfim, não sei. Janaína, que não fez nada, nada de nada. O João Pedro Risse, Matheus Casadori, Matheus Eduardo, Matheus Rosa. Nossa, tá bem os Matheus, hein? Olha que beleza de Matheus. Ainda bem que meu filho não chama Matheus. Sulamita, né? Tá grávida aí, é diferente, né? Vitória Noronha, tudo 0, né? Sem contar os que fizeram uma coisinha só ou outra. Yuri, aí acaba. Tá? Então imagina, né? Você tem que fazer isso daqui, você demora pra fazer. Vai tempo pra caramba. Ah, mas precisava ter feito no PDF. Não, mãe. Você vai mandar como? Vai copiar e colar no Zap e vai ficar tudo fora de... Vai dar mais trabalho arrumar para postar no Zap do que mandar em PDF. E isso os alunos que têm internet, né? Isso aqui eu tô contando os alunos que têm a tecnologia em mãos, né? Porque esses que estão com 0 aqui, você não sabe dizer, né? Eu particularmente não sei dizer para vocês se o Caio tá com celular, se não tá, se ele tem internet, né? Mas enfim, você tem que colocar que ele não fez nada. Depois que voltar às aulas presenciais, ele vai correr atrás lá de acordo com a lei. Tá? Vou fechar aqui. Aqui foi o documento que o Sidney mandou depois da TPC aqui, que eu já tentei entrar nesse link aqui, o negócio tá bloqueado, eu já desesperei, vixe, mas já resolveu. Bom, acho que eu posso fechar, não vou mais usar agora que eu já li. Tá? Então, é bastante trabalhoso esse ensino à distância. Né? Tem aqui o tô em andamento, está em andamento. Deixa eu ver aqui qual que é a atividade, o feedback. Né? Eu terminei aqui, ó, esses 2 arquivos, por exemplo. Deixa eu abrir os 2 de uma vez. Né? Então, esse aqui é o feedback das perguntas. E eu pus as respostas, né? Então, essas respostas para você fazer, por exemplo, tem que estar de acordo com o texto base, que foi orientado para eles. Né? Então, aqui isso aqui eu vou mostrar tudo para eles, a estratégia, onde que eu localizei essas informações. É uma atividade que, não lembro se foi o segundo A ou o segundo B, a gente já tinha feito na escola. Falei, ó, quem já fez, manda o print, só relê o documento. Mas não deu outra. Segunda-feira, isso aqui eu pedi semana passada. Segunda-feira, na aula do Centro de Mídias, falou sobre a Reforma Protestante. Então eles falaram assim, pô, professor, eu entendi, não sei o que tem. E aí eu fui percebendo quem falou que entendeu. Quem falou que entendeu foi justamente quem já tinha feito a atividade que eu propus. Né? Então já estava com o conteúdo preparado para assistir aula. Que é o que é uma metodologia que a gente usa muito em sala de aula presencial. Aí eu falei para eles, olha, tá vendo como que é importante fazer as atividades o mais rápido possível, etc. Aí eu fiz uma sensibilização. Então isso aqui eu vou transformar em vídeo. A parte fácil está pronta. Agora eu preciso pensar uma estratégia. Eu não sei se eu vou fazer PowerPoint, se eu vou fazer que nem eu estou fazendo nesse vídeo. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou pensar ainda. E eu tenho pouco tempo para pensar. Tipo uns 15, 20 minutos. Por que eu tenho que pensar também? Porque, por incrível que pareça, no ensino à distância, as classes também têm particularidades próprias. Tem uns que gostam de uma coisa, tem outros que gostam de outra, e você tem que refletir sobre isso. Não pode fazer de qualquer jeito é fácil, mas fazer planejado, pensado, que as orientações nas ATPCs, os vídeos por aí têm falado, que eu costumo falar que é Alice no País das Maravilhas,
eu tento aplicar, eu tento trazer a fantasia da Alice para a nossa vida real. Eu até consigo, de certa forma, mas não consigo fazer de tudo, não. Queria ter mais tempo, queria dominar mais a tecnologia para fazer tudo perfeito, tudo certinho. Tem coisa que tá saindo muito legal, tem coisa que eu tô olhando falando, nossa, que bosta que tá isso, sabe? Mas aí não dá para voltar mais atrás, você pode mudar a estratégia. Então por isso que você tem que pensar também. Tá? Deixa eu fechar aqui, já deve estar 1 hora de vídeo aí, como se eu não tivesse nada que fazer, né? Tá, esse roteiro aqui pode fechar também. Essa aqui é a minha área de trabalho. Deixa eu minimizar aqui as coisas, né? Essa é a minha área de trabalho, né? Tem umas coisas aqui que são pessoais aqui, por exemplo, elas ficam nessa parte aqui, ó. Joguinho que eu jogo, não sei o que, os emulador de Android da vida, que coitadinho, isso aí já tá tudo ultrapassado, né? O resto é tudo coisa de escola. Ah, sim, tem as formações, né? Projeto de vida, eletiva, tecnologia, que eu me inscrevi, malemar comecei, né? Ainda bem que parece que vai até junho. Não sei que hora que eu vou fazer esses cursos. Mas tem que fazer, que se eu não fizer, né? Danou-se. E é isso. Só queria mostrar um pedacinho da minha rotina, né? Como que você vai para lá e para cá. Vamos ver como que já tá o WhatsApp, ó. Já tem aqui e tal. Eu vou ter que ver esses negócios de número aqui. Eles não tem o Jesse para fazer feedback daqui a pouco. Aí acaba os feedback, eu vou para quê? Vou lá para terminar as outras atividades tecnológicas, né? Que nem aquilo que eu falei lá de dar, além do feedback individual, eu dou o feedback geral também, né? Que às vezes o aluno não fez a atividade, só dele assistir o vídeo do feedback, da tua explicação, ele também aprende, né? E muitos têm consciência disso e não fazem as atividades por querer mesmo, né? Eu mesmo era um aluno assim. Eu aprendia sem fazer tarefa, né? O problema é que na época, se não fizesse tarefa, já viu, né? Adeus nota, né? Bom, é isso, tá? Espero que, apesar do vídeo longo, né, mesmo que vocês assistiram um pedacinho, não tem problema, se assistiram até o fim, né, eu agradeço, porque assim eu compartilho e que isso também sirva como um documento para o futuro, né, para saber, para eu mesmo saber como que foi essa época de ensino à distância, nesse distanciamento social horrível, né, para não falar um palavrão, vou falar horrível, mas isso daqui tá sendo destruidor para mim, tá péssimo, tá horrível, sabe? Então tá, falou, tchau, vou parar a gravação e vamos que vamos.